é preciso fazer uma pausa a fim de observar os elementos de destaque que devem ser incluídos em qualquer doutrina da Trindade. Começamos com a unidade de Deus. Deus é um, não vários. A unidade de Deus pode ser comparada com a unidade entre marido e esposa, mas devemos ter em mente que estamos lidando com um Deus, não com uma reunião de entidades distintas. A deidade de cada uma das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, deve ser salientada. No que se refere à qualidade, todas são iguais. O Filho é divino, da mesma forma e na mesma medida que o Pai. Isso também vale para o Espírito Santo. Por isso que João 10,30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10,30, Jesus disse: eu e o Pai somos um, ou seja, coigual. A triplicidade e a unidade de Deus não dizem respeito ao mesmo pormenor. Embora a interpretação ortodoxa da Trindade pareça contraditória, Deus é um, mas também é três, a contradição não é real, mas apenas aparente. Existe uma contradição quando algo é A e não é A, ao mesmo tempo, com respeito ao mesmo pormenor. O modalismo tentou lidar com a aparente contradição, afirmando que os três modos ou manifestações de Deus não são simultâneos. Em dado momento, apenas um deles é revelado. A ortodoxia, porém, insiste que Deus é três pessoas a qualquer momento, sustentando também sua unidade, e ortodoxia lida com o problema afirmando que a maneira pelo qual Deus é três difere, em alguns aspectos, da maneira pelo qual ele é um. Os pensadores do século V falam de homoousia e três hipostases. Surge agora o problema de determinados significados desses dois termos, ou sendo mais abrangente, a diferença entre a natureza da unidade de Deus e sua triplicidade. A Trindade é eterna, sempre houve três. Aí a gente falou da questão da eternidade, né? A gente tem a ideia que a eternidade é só que não tem fim, mas na verdade a eternidade também é que não tem começo, que ninguém criou Deus, Ele é o Criador. Então quando a gente fala que algo é eterno, é porque não tem começo. É lógico que não tem fim, mas também não tem começo. Então a Trindade é eterna, sempre houve três, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, se os três são eternos, não houve começo, os três estavam juntos desde a criação, ou todos eles sempre foram divinos. Um ou mais deles não surgiram em algum ponto do tempo, nem se tornaram divinos em algum momento. O Deus é triuno e será o que sempre foi. Por isso que Hebreus 13:8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que é o que a gente já falou, né? Que Deus é atemporal, ou seja, Ele não está no tempo, Ele é o Senhor do tempo. Aí o tempo de Deus é o Kairos, e o tempo do homem é o Cronos. Então a gente vive num tempo Cronos, o tempo do homem. Então a gente quer tudo no nosso tempo, Cronos, e o tempo de Deus é o Kairos. É como a gente falou de Pedro. Quando o Kairos, o tempo de Deus, chega na vida da pessoa, aí ela não vai pescar, é o peixe que pula na rede. Então quando o tempo de Deus, o Kairos de Deus chega na nossa vida, então as coisas começam a dar tudo certo, como Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam o Senhor. Então a Trindade é eterna. A função de um membro da Trindade pode por vezes subordinar a um ou dois outros membros, mas isso não significa que algum deles possa ser inferior em essência. Cada uma das três pessoas da Trindade teve em certo período uma função específica e exclusiva. Isso deve ser entendido como uma função temporária no intuito de cumprir determinado objetivo. Não uma mudança em seu status ou essência. Na experiência humana também existe subordinação funcional. Vários iguais num negócio ou empreendimento podem escolher um dentre eles para servir como capitão de uma força-tarefa, como presidente de uma comissão por um período determinado,
sem que haja nenhuma mudança de posição. Da mesma forma, em sua encarnação terrena, o Filho não se tornou menor que o Pai, mas se subordinou funcionalmente à vontade do Pai. Semelhantemente, o Espírito Santo está agora subordinado ao ministério do Filho. João 14,16. Assim como a vontade do Pai, mas isso não implica que este seja menor que aqueles. A Trindade é incompreensível. Não podemos compreender plenamente o ministério da Trindade. Algum dia, quando virmos Deus, iremos vê-lo como é e compreendemos melhor que agora. Mas mesmo então, não compreenderemos totalmente. É o que o apóstolo Paulo disse, né, em Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, quão insondável, quão inescrutável são os seus caminhos. Então a gente nunca vai conhecer Deus na sua totalidade. Os entendidos dizem que quando a gente estiver na eternidade, nós passaremos ali ainda conhecendo a Deus. Passar milhões de anos e ainda nós estaremos conhecendo a Deus pela sua infinitude. E aí, como nós falamos, né? Deus ele precisa se comunicar conosco de uma maneira que nós possamos entender. Então, por isso nós falamos sobre antropomorfismo, que é dar características humanas a Deus. É quando eu falo a mão de Deus, o pé de Deus, a cabeça de Deus, o braço de Deus, né? Isaías 14:27, ele diz: quando ele estende a sua mão, quem fará voltar atrás? Então ali está falando da operação de Deus, da grandeza de Deus. Então Deus, ele fala conosco de uma maneira que nós possamos entender. Então o antropomorfismo é quando eu dou características humanas a Deus, a boca de Deus, o olho de Deus, o braço de Deus, a mão de Deus, porque Deus é Espírito e o Espírito não tem forma. Então a gente dá características humanas a Deus e essa terminologia se chama antropomorfismo. Quando eu dou sentimentos humanos a Deus, aí é antropopatia, é dar sentimentos humanos a Deus. É quando a gente fala o amor de Deus, a ira de Deus, e como nós estamos aqui, que Deus se arrependeu, né? Gênesis 6:6, Deus se arrependeu de fazer o homem. Se na criação, tudo que Deus criou, ele viu que era bom, e aí depois ele vai se arrepender de fazer o homem. Aí é aquela palavra que nós falamos que tem algumas palavras que não tem tradução. Então Deus não se arrepende. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende. Vou passar uma pergunta. E quando Deus fala que fez o homem a sua imagem e semelhança? Então, ele não tem semelhança. Isso, essa imagem e semelhança, quando ele criou Adão. Aí se a gente vê Gênesis 5:3, a gente perdeu essa imagem e semelhança. Ele precisava fazer um ser que tivesse sentimentos, que tivesse vontade, como ele. Então quando a gente fala, fez o homem a sua imagem, não é porque Deus é como nós humanos, que é justamente isso, ele não tem mão, ele não tem pé. É uma linguagem que nós possamos entender. Então quando fala imagem, é esse poder de se santificar, é como a semelhança, né? Nós somos a semelhança de Deus, nós temos o livre-arbítrio de escolher segui-lo ou não. Então quando Deus está falando em imagem e semelhança, não tem nada a ver com a característica humana, é a questão ali de sentimento, do livre-arbítrio, de santidade, né? A gente difere dos animais, a gente difere dos anjos. Se você, que nem os animais, né? Ele tem, isso agora na próxima aula do antropomorfismo, a gente vai falar sobre tricotomia e dicotomia, sobre corpo, alma e espírito, e sobre corpo e alma, né? Algumas pessoas creem que há corpo, alma e espírito, e outros creem que só há corpo e alma, né? Que há uma fusão entre o espírito e a alma, e aí a Bíblia dá respaldo para os dois pensamentos, tanto dicotomia como tricotomia. Então se você vê a parte dos animais, por exemplo, o animal ele tem um corpo e uma alma. O anjo, ele não tem corpo,
né? Mas ele tem um espírito. E o homem tem corpo, alma e espírito. Então o anjo, ele não tem corpo, mas tem espírito. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores. O animal, ele tem um corpo, né? Mas não tem a alma e o espírito. Ele é um ser vivente. E o homem é tricotômico, né? Ele é formado de corpo, alma e espírito. Como a gente fala, a gente não é um corpo que tem uma alma. A gente é uma alma que tem um corpo. Então em Ezequiel, ali no capítulo 18, ele vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus nos vê como uma alma. E aí eu tinha conversado até com a pastora Graciete, dessa questão que quem vê macho, fêmea, homem e mulher, somos nós. Deus, ele enxerga uma alma. Então, independente de quem vai dirigir a congregação, de quem vai fazer a obra, Deus não está enxergando o sexo. Deus está enxergando uma alma. Deus está enxergando alguém que precisa ser o canal de bênção, né? Mas a gente vive num momento, sempre foi muito machista. Que nem eu estava conversando com o rapaz ontem, da congregação, ele era evangelista da Assembleia, ganhava muita alma, se afastou, e aí ele disse que Deus revelou para ele que ele tinha que ir para a congregação. E aí ele está na congregação, e aí ele falou para mim: mulher lá não sobe no culto, né, mano? Não pode subir, não pode dar o testemunho. Então quem coloca essas coisas são os homens, né? São uso, costume, dogma. Isso não tem nada a ver, tanto que Jesus levantou o ministério das mulheres. Parece primeiro para uma mulher. Marcos 16:9, a Bíblia diz que Deus apareceu primeiro para Maria Madalena, né? Então foi uma mulher que foi transformada primeiro em uma missionária. Então é como eu falei, quem está enxergando homem, mulher, macho e fêmea, somos nós que estamos fazendo distinção. Em Atos 10:34, Pedro diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção para usar, para salvar. Então, quem fica diferente somos nós. Aí quando a gente lê aqui, ó, Gênesis 5:3, porque aí Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus precisava criar um ser que tem sentimento, que tem a capacidade de decidir, né? E ele falou: façamos. Aí você vê que são os três já na criação. Façamos, porque quando o céu se manifesta, é plural, façamos, porque ninguém faz a obra sozinho. Ninguém faz a obra sozinho. Na antropologia a gente vai ver que o homem não é uma ilha, ele não vive só. Esses dias eu vi aí no podcast o rapaz falando, e o outro postou, e eu até comentei com ele falando que todo homem, toda mulher de Deus vive só, vive isolado, que João Batista viveu só no deserto e morreu, que fulano morreu só. Aí eu comentei lá no Instagram, eu falei: o engraçado é que Jesus, que foi o maior, escolheu 12. Ele não andava sozinho, porque ninguém faz obra sozinho. Então, o Josué tinha Moisés, o Elias tinha o Eliseu, o Paulo tinha o Gamaliel, o Timóteo tinha o Paulo, o Pedro tinha Cristo. Então, ninguém faz a obra sozinho, né? Então, ali eu só dei um respaldo, ele também olhou, não falou nada, porque aí tem coisa que se a gente não lê a Bíblia, se a gente não vê, o que acontece? A gente vai ter que comer tudo que põe à mesa. A gente vai comer tudo que põe à mesa. Ah, mas a minha pastora falou. Mas está na Bíblia? Aí, sábado, enquanto de vaso, o pastor Rômulo vem, e aí ele se intitula o Bereano de Verdade. E quem são os bereanos? Em Atos 17:11, a Bíblia diz que quando Paulo pregava, os bereanos, eles iam na Bíblia ver se de fato estava escrito como Paulo estava pregando. Então ele se intitula o Bereano de Verdade, né? Ele esteve preso durante 11 anos e leu a Bíblia diversas vezes. Então ele tem muita desenvoltura, né, na palavra, que ele vem sábado pregar aqui. Uma vez fui no podcast dele lá, fiz a capelania com ele, a capelania da capital. Foi lá que eu o conheci, lá na Zona Sul.
longe, ele mora lá na Zona Sul. Aí ele falou: ô, eu vou mais cedo para tomar um café aí na sua casa. A igreja ia perto da sua casa, eu falei: mais ou menos, então pode vir. Pode vir. E aí, ele se titula um bereano de verdade. Por quê? Porque ele gosta da Bíblia, ele vê se tem respaldo na Bíblia. Então isso que nós temos que fazer. Porque quem não lê a Bíblia vai comer tudo que se põe à mesa. Que nem a gente falou do galo. Antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes tu me negarás. Aí se você ler correndo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Aí você pensa que o galo cantou 3 vezes. Mas o galo só cantou uma vez. Terceira vez que ele negou, o galo cantou. Então, o outro irmão falou: não, mas eu vi no filme, o galo cantou 3 vezes. Mas eu não tenho negócio com o filme, eu tenho um negócio com a Bíblia. Então é o que a Bíblia diz. E aí a questão da imagem e semelhança, quando o homem perdeu, em Gênesis 5:3, a Bíblia diz assim: ó, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o seu nome Sete. Josué falou. Ou seja, aqui, ó, conforme a sua imagem e semelhança, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Agora o homem, ele tem a imagem e a semelhança caída. O homem era santo, e ali tem várias teorias, mas quando a gente for falar a partir do domingo que vem da antropologia, a gente vai falar sobre isso. Que quando Deus o vestiu, ali os teólogos dizem que ele não tinha pele. E quando vestiu um homem de pele, depois do pecado, né? Mas isso é na outra aula. Então, a questão da imagem e semelhança não é imagem, a imagem é a santidade de Deus. O homem poder se santificar, se afastar do pecado. A semelhança é esse poder de decidir entre o bem e o mal, querer seguir, não, entendeu? Não é o homem imagem e semelhança. Ah, Deus tem essa forma, pé, cabeça, não, é o antropomorfismo. Aí os irmãos ficam atentos, porque no final eu vou fazer 2 perguntas. Aí eu tenho esse devocional e eu tenho esse livro sobre Davi. Aí levantou a mão, vou perguntar, levantou a mão, aí vai ser dada a oportunidade, responde, acertou. Esse daqui é um devocional, é 1 por dia, é muito bom. Esses são gotas de amor. Aí tem gotas de consolação, gotas de alegria. Aí vamos ver se no fim de cada matéria a gente consegue fazer 2 perguntas. Pode ser a pergunta de hoje, pode ser pergunta das outras que a gente falou, né? Vou fazer a pergunta no final, levanta a mão, responde, acertou, leva. Esse é muito bom, ele tem, é um para cada dia, um devocional para cada dia, muito lindo. É do Hernandes Dias Lopes. É muito bom. E esse daqui é do Rei Davi, né? Um compilado aqui do Rei Davi, muito bom. Então, por isso que eu falo, traz o papel, traz a caneta, vai anotando, vai gravando, né? O antropomorfismo, antropopatia, quinosis, a gente falou aqui sobre a quinosis. Então por isso que é bom a gente anotar para a gente não perder. Esse Gênesis 5:3, é claro, o homem perdeu a imagem e a semelhança. Agora, Adão gerou um filho, Sete, a sua imagem e semelhança, perdeu. Hoje a gente já nasce Davi, ele vai dizer: em pecado me concebeu a minha mãe. A gente já nasce com essa natureza caída. Romanos 5:12, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo homem, né? Mas isso é na outra área. Então nós vamos falar hoje sobre teofania. Que a teofania é a manifestação de Deus de forma simbólica e de forma literal. Cristofania é quando a gente entende Cristo materializado no Velho Testamento, ou seja, o anjo do Senhor. Não é um anjo, é o anjo. Então esse pronome o anjo, não é um anjo. Como Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho, não tem vários caminhos. Ele diz eu sou o caminho. É como a gente falou lá em Provérbios 22,6, ensina um menino no caminho, é junto.
Não é só você apontar e falar esse caminho, não. É junto. Então, quando a gente vê o anjo do Senhor, porque às vezes o anjo está com letra minúscula, mas o pronome o indica, e diz o anjo do Senhor, não é um anjo do Senhor. Tanto que anjo não recebe adoração. O anjo não recebe adoração. Os anjos de Deus, eles não aceitam adoração. Apocalipse 19:10 e Apocalipse 22:9, a Bíblia diz que João, o anjo, está revelando as coisas que hão de acontecer para João. E João se prostra aos seus pés. Apocalipse 19:10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. E ele disse: olha, não faças tal. Eu sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, em Apocalipse 19:10, João quis adorar o anjo. E o anjo disse: não faças tal, porque eu sou conservo teu. Em Apocalipse 22:9, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. E aí, quando você lê o livro de Josué, Josué 5, Josué 5:13, e sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse: que diz meu Senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Você vê que aqui Josué, ele adora, ele levanta os olhos, ali tem uma teofania, ali é Deus em forma humana, o anjo do Senhor, com letra maiúscula é o, pronome o, anjo do Senhor, Senhor com S maiúsculo e anjo com A maiúsculo, ou pronome o anjo com A maiúsculo, ou S de Senhor, o anjo do Senhor. Quando ele vê, a Bíblia diz que ele lança os seus pés e o adora, e ele recebe a adoração. E você vê que lá em Apocalipse, o anjo diz: não me adore, porque eu sou conservo teu, dos teus irmãos, adora só a Deus. Então o anjo, quando ele aceita essa adoração, é uma teofania. Ali é Deus em forma humana, Cristo, aí é cristofania, no caso do anjo, que é Cristo materializado ali em forma humana. Ele aparece porque ele precisa passar uma mensagem, e nós vamos ver algumas formas simbólicas e algumas formas literais da teofania. Então, teofania é a manifestação de Deus, simbólica e literal. Quando nós enxergamos Cristo no Velho Testamento, o anjo do Senhor, cristofania. E ele pode aparecer de forma simbólica, como nós vamos ver aqui, que ele desceu na nuvem, que Deus falou através dos trovões, dos raios, do vento, o monte batia um no outro, em Êxodo 19. Aí o povo disse: Moisés, fala você com a gente, não fala a Deus, para que nós não venhamos morrer. Ali é uma teofania simbólica, ali é Deus se manifestando através dos elementos da natureza. Então a palavra tel, toda vez que você vê tel, é Deus, e fania é aparição. Então é a aparição de Deus, teofania, tel, Deus, fania, aparição, é a aparição de Deus. Então quando a gente vê, teocracia, tel, Deus, cracia, reger. Qual é esse tempo? O tempo dos juízes. O tempo dos juízes era uma teocracia.
teocracia. Era Deus regendo o povo através dos profetas e dos juízes. Então, ó, teocracia é Deus regendo o povo através dos profetas e dos juízes. Até que depois veio a monarquia. Então, o último juiz foi Samuel. O penúltimo juiz foi Eli. Aí é o que a gente fala, nem sempre o filho do pastor é pastorzinho, nem sempre o filho de crente é neto de Deus. Ele precisa ter chamado, precisa ser chamado por Deus, ele precisa saber qual é o chamado dele, senão vai acontecer que nem Lucas 13:6. A Bíblia diz que tinha uma figueira plantada na vinha. O que a figueira está fazendo na vinha? Está plantada no lugar errado. E aí, quando Jesus vai procurar fruto, não acha. Aí ele diz: corta e lança fora. Não, dá mais um tempo, que eu vou enxertar para ver se dá fruto. Por quê? Está plantado no lugar errado. Foi chamado para pregar e está cantando. Foi chamado para cantar e está pregando. Foi chamado para ficar na porta. Foi chamado para fazer tudo. Aí está no chamado no lugar errado. Então precisa descobrir qual que é o chamado. Se eu tenho uma vocação para pregar, eu tenho uma vocação para louvar, eu tenho uma vocação para ir evangelizar no lar, eu tenho uma vocação para receber as pessoas, para estar no som. Então tudo, como nós já falamos aqui, como que Paulo fazia uma analogia sobre a igreja? Ele usava o corpo humano. Aí ele dizia: por que o ouvido não posso dizer eu não sou boca, e a boca não pode dizer porque eu não sou pé, e o pé não pode dizer porque eu sou mão? Então ele está dizendo que Deus colocou cada membro aqui na igreja, no ministério, para aquilo que for útil. Então todo mundo é útil dentro do ministério. E aí Paulo usa o corpo humano. E aí não pode dizer: por que eu não prego? Por que eu não canto? Por que eu não... Porque vai ser útil para o ministério, exaltando em Cristo, exaltando a Cristo. O que você no seu ministério, o que precisa na igreja? É onde Deus vai movendo. O que você precisa fazer? Então Paulo usava por quê? Porque ele está dizendo que são todos os membros trabalhando em prol do bem comum do corpo. Então, por menos inferior que pareça a função, lavar o banheiro, não é menor do que quem prega. Glória a Deus. Porque no reino de Deus a pirâmide está em ponta cabeça, maior é o que serve. Então nós estamos aqui para servir. E aí, Gálatas 1:10, ele diz: se eu estivesse agradando a homem, eu não estaria agradando a Deus. Então eu não faço para agradar a pastor, eu não faço para agradar o pastor, eu faço para agradar o meu Deus. Glória a Deus. E não é inferior lavar o banheiro, pelo contrário, o galardão ainda é maior. Eita, é um glória. selo pela casa de Deus. Aleluia. Então Paulo usa essa analogia do corpo. Por quê? Por menor que seja o corpo, o membro do corpo, por exemplo, o dedo mínimo, se você o perde, ele vai fazer falta. Por mais inferior que ele pareça, quando falta alguém no culto, faz falta. De ter que ligar: você não veio, você fez falta. O que aconteceu? Olha, veio no próximo, a gente sentiu sua falta. Então Paulo está dizendo que todos os membros trabalham para o bem comum. O meu olho vê a maçã, mas eu preciso da mão para pegar, eu preciso da boca para morder, eu preciso do dente, eu preciso dilacerar. É todo o corpo trabalhando em prol. Glória a Deus. Então quem prega, quem está na porta, quem está no som, quem está lavando o banheiro, quem passa um pano, quem varre, todo mundo é nivelado por baixo e maior é o que serve. Glória Então, a Deus. é por isso que quando o membro sofre, todo o corpo sofre. Um membro da igreja sofre, todo mundo sofre junto. Um membro da igreja se alegra, todo mundo se alegra junto. Então, a sua garganta inflamou, aí o seu braço se oferece para sofrer, para que a sua garganta seja curada. Então, a gente sofre um com os outros, se alegra um com os outros. Então, Paulo faz essa analogia. Ele gostava de falar sobre o corpo humano. Agora, se eu corto esse braço e coloco lá, ele continua sendo meu braço, mas ele está fora do corpo. Meu Deus. As pessoas que não congregam mais. Então, quando as pessoas não vêm à igreja, aí é que eu falo quem anda na direção de Deus. Aí a pastora falou: a gente vai começar, já está na célula. Por quê? Eles não vêm à igreja, a igreja vai até eles. É o sal saindo do saleiro.
É a igreja sendo empurrada para fora do ninho. Então você vai até eles, e aí eles vêm. Então a igreja precisa estar em movimento. Então Paulo usava essa analogia. Então teocracia, ó, é Deus regendo o povo através dos profetas. Eli foi o penúltimo, aí o filho de sacerdote não é sacerdote. Eles tinham escola sacerdotal, eles viviam perto da arca, perto do altar, mas longe de Deus. Eles não tinham nada de Deus, eles só tinham aparência de crente, mas não tinha essência. Às vezes a pessoa tem muita Bíblia na cabeça, mas não tem fogo no coração. A gente precisa ter os dois. Senão tem muito do homem e pouco de Deus. Tem muito da terra e pouco do céu. Aí tem muito trovão e pouca chuva. Então, eles não eram chamados para o sacerdócio. Eles foram colocados porque era um nepotismo. O rei morria, o filho assumia. O rei morria, o filho assumia. É o que a gente falou aqui sobre Saul, tinha um filho Jonas. Na lei, o nepotismo, naturalmente, quem tinha que assumir o trono era Jonas, porque ele era filho de Saul. Quem tinha que assumir o trono era Jonas. Mas em 1 Samuel 18:4, quando Jonatas vê Davi, ele entrega para Davi a coroa, a espada, a couraça, o capacete, o cinturão. Por quê? Ele viu em Davi o que o pai dele nunca foi e o que ele nunca seria, um rei com chamada. Porque o trono era de Davi, o chamado era de Davi. Jonatas reconheceu isso. Aí é como nós dizemos, a Bíblia diz que Saul amou Davi e Jonatas amou Davi. Só que Saul amou da boca para fora e Jonatas amou com a sua alma. Então o Saul foi uma escolha do povo. Quando você lê Atos 13:21, ele diz: o povo pediu um rei e eu lhes dei Saul. Só que aí a Bíblia diz ali como capitão, porque o povo queria um capitão para guerrear suas guerras. Eles viam que todas as nações tinham um rei e agora eles queriam um rei para guerrear as guerras. Aí Deus deu Saul. Sabe o que significa Saul? Pedido do povo. O povo pediu e Deus deu. Aí ele falou: mas você sabe que eles vão ter que trabalhar, que a carga vai ser pesada, porque eles não querem. Samuel vai se queixar: eles estão rejeitando. Deus diz: eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim para que não reine sobre eles. Era o fim da era da teocracia. Então, por que o povo rejeitou Samuel? Porque a exemplo de Eli, os filhos dele não serviram. A Bíblia diz em 1 Samuel 2:12 que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor, viviam no templo, ministrando e não conheciam o Senhor. E aí, em 1 Samuel 2:27, a Bíblia diz que Deus queria os matar. Tanto que eles morreram na batalha. Aí quando Samuel assume, ele tem 2 filhos, Abias e Joel. Aí o que acontece? A Bíblia diz que eles recebiam suborno para pender a causa a favor de quem os subornava. Então eles também não prestavam. Samuel era velho, os filhos de Samuel também não prestou, não tinha chamado. E aí o povo começou a pedir um rei. Aí vem Saul, aí vem Davi. Aí acaba a teocracia. Aí agora eles pediram um rei, e agora o rei estão reinando sobre eles. Eles não queriam mais uma teocracia. Deus regendo o povo através dos juízes e dos profetas. Aí nós temos a teopoiese. Teopoiese é a encarnação de Cristo. Teopoiese é a encarnação de Cristo. E nós temos a teomínia, que são os nomes de Deus. Encarnação de Cristo. Teopoiese. Teopoiese é a encarnação de Cristo. E teomínia, os nomes de Deus. Os nomes de Os Deus. nomes de Deus. Teomínia, os nomes de Deus. Teopoiese, a encarnação de Cristo. Teocracia, Deus regendo o povo através dos profetas e dos juízes. Teofania, manifestação de Cristo. Simbólica e literal, através dos raios, trovão, nuvem, a coluna de fogo.
Aqui tem um exemplo aqui de teomínia, que são os nomes de Deus. Quando a gente lê em Gênesis capítulo 16, o verso 16, Gênesis capítulo 16, o verso 16, diz assim, ó, e era Abraão da idade de 86 anos, quando H deu Ismael a Abraão. Gênesis 16, primeiro livro, 16. E era Abraão da idade de 86 anos, quando H deu Ismael a Abraão. Aí o 17:1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, olha aí, ele tinha 86 anos, quando H deu Ismael a Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão. 13 anos. Ele tinha 86. E aí, quando ele tinha 99, Deus apareceu de novo. Olha quanto tempo Deus fica sem falar com Abraão. 13 anos. Porque ele passou na frente. Ele não esperou a promessa. Ele está no Cronos. Ele não está no Kairos, no tempo de Deus. Ele está no Cronos. A gente quer no nosso tempo. Por isso que Isaías 55:8 ele fala, ó, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são maiores que os vossos caminhos. Deus fez uma promessa, mas ele não tem paciência, né? Esperar e com paciência. Esperar já não é fácil, e com paciência porque vai demorar. 13 anos sem falar, por quê? Porque ele passou na frente. Aí a Bíblia diz em Provérbios 19:2 que quem se precipita peca. E a gente não pode passar 1 milímetro na frente de Deus e nem deixar 1 milímetro para trás, né? A gente tem sempre que esperar o sinal. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. O que é isso? Você não pode dar um passo sem o sinal do céu. Haverá sinais para que nós possamos agir. Então Abraão, ele deu ouvido a Sara. Então ela dizia, se deita com essa serva, bota esse menino fora daqui, bota essa serva para correr. Então ela estava dando as ordens. Então ele se deita com H, porque na lei, se a serva tivesse um filho, podia ser da sua senhora. Então ela via que não gerava, que ela não sabia esperar e ainda com paciência, nem Abraão, se deita com H, gera um menino chamado Ismael. Aí a Bíblia diz que com 86 anos ele gerou Ismael, e aí agora com 99 anos Deus aparece. 13 anos sem falar com Abraão, para uma desobediência. Aí quando Deus aparece, olha o que ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E essa palavra aqui, Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Então ele está dizendo, eu sou o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então isso é uma teomínia, é um dos nomes de Deus, El Shaddai. Aí ele diz aqui, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o grande El Shaddai. Sabe o que ele está dizendo para Abraão? Eu não preciso da tua ajuda para realizar a promessa. Eita glória! 13 anos sem falar com ele. E quando aparece ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, eu não preciso da tua ajuda para realizar a promessa. Aí o que a gente fala, o crente não trama, o que é teu te acha, vai vir na tua mão. Deus não erra endereço, Deus não erra pessoa. Então o que é teu te acha. Abraão não espera, Sara não espera, gera Ismael, 86 anos. Deus só volta a falar com ele 13 anos depois. Aí o cara está todo em desobediência e está toda hora, fala comigo Deus, fala comigo Deus. Meu Deus, aleluia. Aí ele faz um convite. Aí ele faz um convite, anda em minha presença e ser perfeito. Em outro lugar, e ser uma bênção. Abraão foi chamado para ser uma bênção.
mas se andar na minha presença. Então pegou, né? 13 anos sem falar por causa de uma desobediência. Quando ele aparece, ele diz: eu sou o Todo-Poderoso, eu não preciso da tua ajuda para realizar a promessa. Anda na minha presença e ser tu uma bênção. Então esse é um dos nomes de Deus, é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Aonde a gente vê isso? No Salmo 91, quando ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo, ali é Elion. Elion é Deus Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Senhor aqui é o... Aqui tem um Elion, né? É Altíssimo. É o Elion, é o Deus Altíssimo. Aí o Senhor é Jeová. Senhor é o Jeová. E aí Deus, ali no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Esse Deus ali é o Elohim. Elohim é o que a gente falou, né? Essa palavra Elohim, que está no início, no princípio criou Deus. Aquele Deus ali é Elohim. Aí na língua ela é plural. Está indicando que é uma trindade. 3, uma personalidade. Então, Deus é um, mas ele se manifesta de 3 formas: no Filho e no Espírito. Então, Jesus veio, ele disse: se eu não for, o Consolador não vem. Aí Jesus vai e envia o Espírito Santo. Então, como o corpo trabalhando em prol como os membros trabalhando em prol do corpo, assim está a Trindade trabalhando em prol da igreja, da nossa vida. Então, toda vez que a gente vê a palavra que nem El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Elohim, ele dá uma impressão de deuses, porque são 3, ali está no plural. Elohim, então El é Deus, El Shaddai, Elohim, Elion, El. Então, quando você vê os nomes do Velho Testamento, ninguém colocava qualquer nome nos filhos. Eles eram tão tementes que eles colocavam um nome para elogiar Deus, que a gente falou, Judá significa louvor e louvor significa elogio. Então precisa elogiar Deus. A gente falou a questão dos louvores. O louvor ele não pode exaltar o homem, tem que exaltar Deus, né? Então louvor é elogio. E aí o judeu ele não colocava qualquer nome no filho, ele colocava um nome que louvava a Deus, né? E a gente vê que o cristão coloca qualquer nome no filho. Não está errado, mas quando você vê essa terminologia El é sempre Deus. Então quando você vê Daniel, ó o El, Daniel, o El, Deus é meu juiz. Então toda vez que você vê um nome que tiver El, seja no meio, no começo ou no fim, está elogiando a Deus. O nome louva, elogia a Deus. Então o judeu não colocava qualquer nome no filho. Seja Daniel, Deus é meu juiz, ó o El. Aí você vê Ezequiel, Deus fortalecerá, ó o El. Está no fim. Daniel, o El está no fim. Ezequiel, o El está no fim. Então, ó, Daniel, Deus é meu juiz. Ezequiel, Deus fortalecerá. Elimeleque, marido de Noemi, ó. Elimeleque, ó o El, está no começo. É o que significa Elimeleque. Deus é meu rei. Emanuel, Deus é conosco. Samuel, Deus ouve. Eucana, marido de Ana, Eucana,
é um Deus zeloso. Esse que nós lemos aqui, Ismael, é o mesmo terminologia de Samuel. Deus ouve. Então, quando Deus aparece para Moisés, em Êxodo 3,14, ele diz a mesma coisa que ele disse para Josué, que nós lemos. Moisés está no deserto, apacentando as ovelhas, e aí aparece uma sarça pegando fogo. A sarça queimando no deserto é normal. No deserto faz um calor de 50 graus acima, e à noite faz 0 grau abaixo. Essa discrepância. Então, sarça queimando no deserto é normal. Na sarça tem um líquido que chama flaxinela. Com a queitura do sol, ele é inflamável, ele pega fogo. Então, sarça queimando no deserto é normal. O que chama a atenção dele é que aquela não se consumia. E ali é uma tipologia da igreja. Você vê que o fogo está na sarça e não queima. E quando Moisés chega perto para ver, aí o anjo do Senhor, ali é uma teofania. Ele diz: Moisés, descalça a sandália dos teus pés, no lugar que tu está é santo. Qual é a tipologia da igreja? A sarça está queimando e não consome. E a sarça fala com Moisés: descalça a sandália dos teus pés, que o lugar que tu está é santo. Então, o fogo da perseguição não consegue consumir a igreja, e Deus ainda fala através dela. Então a sarça queimando, e o anjo fala através da sarça, do fogo. E a tipologia da igreja, porque o fogo da perseguição não consome, e Deus ainda fala através dela. Ou seja, quando Moisés chega perto, ele diz: descalça a sandália dos teus pés, que o lugar que tu está é santo. Aí aqui é o seguinte: todo escravo, ele andava descalço. Quando ele recebia a liberdade, aí ele dava sandálias. Ele era um homem livre, então só o homem livre usava sandália. Então, quando o escravo, ele ficava 7 anos em poder do seu senhor. Depois de 7 anos, ele tinha a liberdade de ir embora ou escolher ficar com o seu senhor. Se ele fosse embora, era lhe dado sandálias. Ele é um homem livre. Quando Moisés chega perto da sarça, que Deus está dizendo: descalça a sandália dos teus pés, Moisés, ele está dizendo: agora tu é meu escravo. Então na igreja nós estamos todos descalços, porque nós somos escravos. Essa palavra escravo é cruz, é servo, é diácono, é servir. É como nós falamos aqui da lua, né? A lua é a diaconisa da terra, ela é a faxineira da terra. Ela traz o oxigênio. Traz o oxigênio para os mares, né? O plâncton, senão o lixo. Então Deus não colocou lá para enfeitar, para iluminar, não. Até porque a lua não tem luz própria. Como nós falamos, a lua não tem luz própria. É a luz do sol que reflete na lua. Como a igreja não tem luz própria, você não tem luz própria. É a luz de Cristo que reflete em você e reflete na igreja. Por isso que Malaquias 4:2 diz que ele é o sol da justiça. E aonde o sol está, a estrela não brilha. Cantor não brilha, pastor não brilha, ninguém brilha. Porque o sol da justiça está, e quando o sol da justiça está, a estrela não brilha. Então quando ele diz assim, ó, descalça a sandália dos teus pés, que tu está na terra santa, não é que aquela terra era santa, é onde Deus está, santifica o lugar. E você é embaixador, representante de Deus. Então onde você chega, Deus chega. É por isso que quando Samuel chega, eles dizem: é de paz a tua vida, porque aonde o profeta chega, Deus chega com ele. Aonde ele pisa, Deus pisa com ele. E ele vem sempre trazendo uma mensagem da parte de Deus. Eita, Deus lindo! E aí, ele diz: quem é? E ele diz: eu sou o que sou. Ali ele se revela como Yavé, que aí é conhecido como tetragrama. Yavé, né? Que é YHWH, Yavé. Não tem nem vogal no nome de Deus. O judeu tem uma reverência tão grande que não cita o nome de Deus, Yavé. Ele cita
o eterno, porque eles acham que é impronunciável o nome de Deus, porque o nome de Deus ele é sagrado. E a Bíblia diz: não toma o nome do teu Deus em vão. Isso eles levam a risco, eles são baseados no Pentateuco. Então tudo que Deus passou para Moisés é o que eles seguem, chamada de Taná, né? Chamada de Talmud, Pentateuco. Então é o que Deus passou para Moisés, é o que eles seguem. Então não tomará o nome do teu Deus em vão. Eles não pronunciam, eles chamam o eterno, eles não falam Yahvé, que é o tetragrama, por ser muito sagrado. Quando eles vão escrever o nome de Deus, eles tomam banho, trocam de roupa para poder escrever. Tamanha a reverência. Aí o crente chega na igreja de qualquer jeito. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 1, Salomão diz: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, e que seja poucas as tuas palavras. Olha a responsabilidade de você trazer algo da parte de Deus. Seja poucas as tuas palavras, porque Deus está no céu e tu está na terra. E Deuteronômio 18, 22, a Bíblia diz que quando o profeta profetizasse e não se cumprisse, ele tinha que morrer. Aí hoje profetiza a torta e a direita, entra na casa de Deus, não tem reverência, uma bagunça. Aí Abraão passou na frente, Deus ficou 13 anos sem falar com ele. Abraão, hein? Foi Deus que o chamou de amigo. No Velho Testamento só Abraão foi amigo de Deus. No Novo Testamento todos nós temos esse privilégio. Em João 15,15 ele disse: não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei de amigos, porque eu tenho revelado tudo quanto o Pai me tem feito. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho revelado tudo quanto meu Pai tem feito. Então a gente tem esse privilégio de ser um amigo de Deus. No Velho Testamento Abraão era amigo de Deus. Em Tiago 2,23 é o último versículo que fala de Abraão. Aí ele diz: creu Abraão em Deus, isso foi lhe imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Essa palavra imputado significa depositar na conta de alguém. Abraão estava falido, mas quando ele creu, Deus depositou na conta dele. Uma nação, fé, todos os crentes serão benditos com o crente Abraão, toda a família da terra. É o pai da fé, ele é o pai do muçulmano, ele é o pai do islamismo, ele é o pai do cristianismo e ele é o pai do judaísmo. Deus engrandeceu o nome. Quando você quer homenagear uma pessoa, quando você quer homenagear um prefeito, você põe o nome do viaduto nesse prefeito. Quando você quer homenagear um governador, você dá o nome de uma usina. Põe o nome da usina e esse nome do governador. Quando você quer homenagear um presidente, você põe o nome de uma cidade. Aí Deus quer homenagear o amigo dele. Aí para que todo o céu, para que toda a terra, para que todo o inferno saiba que Deus teve um amigo chamado Abraão, ele muda o nome de Hades, mansão dos mortos, para seio de Abraão. Homenageie o seu amigo, para que toda a terra, todo o céu, todo o inferno saiba que ele teve um amigo chamado Abraão. Ele muda o nome de Hades, Seol, mansão dos mortos, para seio de Abraão. Por isso que em Lucas 16, morre o rico, morre o mendigo. Ele, erguendo os olhos, ele diz: pai Abraão. A Bíblia diz que o mendigo está no seio de Abraão, no lugar de descanso. Então Deus, para homenagear o seu amigo, ele dá o nome de Hades a Abraão. Então tem alguns nomes de Deus: Jeová Shabaoth, Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Jeová Rafá, o Senhor que te sabe. Jeová Tissiqueno, o Senhor justiça nossa. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Repetindo. De novo. Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Vai devagar.
Senhor dos Exércitos. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Tem um monte. Eu tenho um livro que tem um monte, são muitas páginas. Eu peguei os principais, né? E está na Bíblia. Que nem lá, que você vê Gênesis 17:1, ele fala: eu sou o Todo-Poderoso. Aí ele quer dizer, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu não preciso da tua ajuda. Foi de Nissim, Nissim, a bandeira, e vem Jeová Ra-A. Ra-A. O Senhor é meu pastor. Eu fui numa igreja e um grupo dos jovens chamava Jeová Ra. Estava lá, Jeová Ra. Aí eu, quer dizer, o Senhor é o meu pastor. Aí quem não sabe, vai ficar pensando, Jeová Ra. Ou vai perguntar no Google, né? O que é o Jeová Ra? Aí vai estar lá, o Senhor é o meu pastor. Ah, o grupo Jeová Ra está com a oportunidade. Quem é? O Senhor é o meu pastor. Aí tem o Jeová Rafá. Jeová Rafá. Tem até uma música, né? Daquele que fala, Jeová Rafá, meu Senhor. Que ele fala, é o Elion, outro igual. Ele fala ali, né, os nomes. Então, Jeová Rafá, o Senhor que te sabe. Jeová Tisiqueno. Tisiqueno, justiça nossa. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. É que as pessoas às vezes falam, né? Shalom, paz. Entendeu? Então toda vez que tiver El, é Deus. A Shekinah, que a gente ouve falar, Shekinah, significa a glória de Deus. Então a Shekinah de Deus, a glória de Deus, encheu o templo de Salomão, de sorte que eles não podiam entrar nem sair. A nuvem, a glória. Então uma das teofanias simbólicas que Deus se manifestava para aquele povo era através da coluna de fogo e da nuvem. A nuvem os guiava. A rocha que deu água, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:4 que aquela rocha que o seguia era Cristo. E quando Moisés fere 2 vezes com ira, então a nuvem servia para guiar o povo e fazer sombra, 50 graus quente. Então a nuvem ia fazendo sombra e guiando o povo. Era uma das teofanias de Deus, a nuvem. A coluna de fogo, ela iluminava. Aí à noite é muito frio. Aí a coluna de fogo era para aquecer. Olha como Deus cuida do povo. Era para aquecer o povo, para iluminar o povo e para proteger. Porque à noite tem os animais peçonhentos. Por exemplo, a serpente não chega perto do fogo. Então tem fogo para guardar o povo, proteger o povo, esquentar o povo e iluminar o povo. Então tanto a coluna como a nuvem era uma das manifestações teofânicas de Deus. Quando você lê Êxodo 19, Deus vai dizer, olha, santifica o povo 3 dias porque eu vou aparecer. Quando você lê Josué 3:5, Deus disse a mesma coisa para Josué. A mesma coisa que Deus disse para Moisés, descalça a sandália dos teus pés, ele disse para Josué, descalça a sandália dos teus pés. A terra é santa. A terra é santa? Não. Aonde Deus está, o lugar fica santificado. Então em Josué 3:5, ele diz assim, santifica o povo, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Santifica o povo, que amanhã Deus fará maravilha através de vós. Então, o que é que Deus faz maravilha amanhã? Santifica hoje. O que é que Deus faz hoje? Vem santificado de ontem. Epa, glória. Que aí a imagem e a semelhança, o quê? A semelhança é a santidade. É Jesus vir mostrar para nós que dá para viver uma vida
longe do pecado. Uma vida íntegra diante de Deus. Então, quando ele ali santifica o povo que eu vou aparecer, a Bíblia diz que aí Deus falou no trovão, nos relâmpagos, um monte batia no outro, fumegava. Quando o povo viu aquilo ali, eles tremeram. E eles falaram: Moisés, fala você com a gente, não fala Deus, para que nós não venhamos morrer. Então eles viam a manifestação de Deus, eles viam o poder de Deus, como Deus cuidou daquele povo, e continuavam murmurando, e continuava reclamando. E quanto mais eles reclamavam, mais demorava para chegar na terra prometida. Inclusive eles não chegaram, porque quem morre no deserto é murmurador. Então o deserto não é para morrer, o deserto é escola, né? Nós já falamos aqui. Lucas 1,80, a Bíblia diz que João crescia e se fortalecia no deserto. O deserto é para crescer, é para te fortalecer. Deuteronômio 8,3, a Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto para humilhar, para provar o que tinha no coração deles, para eles se tornar totalmente dependentes de Deus. Eles foram reprovados. Então quem morre no deserto é murmurador. Então toda aquela geração morreu, só Josué e Caleb atravessou com uma nova geração para a terra prometida. Então, outra manifestação de Deus é Isaías capítulo 6, a visão que Isaías teve, que é muito citada, muito pregada, muito usada. Ali é uma manifestação também teológica. Isaías 6, ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso é uma visão que ele teve, né? Uma teofania, uma visão. Então ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, quer dizer, Uzias era o rei. O que Isaías pensou? O trono está vazio. Aí Deus abre a visão dele espiritual e mostra para ele que o trono está ocupado. Aí ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aí a Bíblia diz que o séquito enchia o templo, ou seja, a glória, Shekinah, enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então olha só, Isaías capítulo 5, ele vai dizer: ai dos que bebem, ai dos que dormem, ai dos que isso, ai dos que aquilo. Ele só vê o erro na vida dos outros. A pessoa só vê o erro na vida do outro. Aí quando chega no capítulo 6, algo precisou morrer para que os olhos dele fossem abertos. Às vezes é o orgulho, às vezes é a soberba, às vezes é o eu posso, eu sou, eu faço. Quando você põe o eu, Deus tira o seu. Agora quando você tira o seu, Deus põe o dele. Então, no capítulo 5 ele só vê erro na vida dos outros. Mas quando chega no capítulo 6 ele fecha, faz uma faxina milimétrica no porão da alma e vê que o erro está nele, não está nos outros. Aí ele vai dizer, ele viu, ou seja, quando ele reconheceu o seu estado de perdido, e que precisava ser norteado pela Escritura e por Deus, os olhos dele foram abertos, porque ele vê o serafim com 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam o rosto e 2 cobriam o pé. Então os olhos dele foram abertos, quando ele reconheceu que o erro está nele, não está nos outros. E aí, ele ouviu que eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Ou seja, agora o ouvido dele também foi aberto. E agora ele está ouvindo. Então ele só estava vendo o quê? Defeito nos outros, erro nos outros. Mas quando o rei Uzias morreu, algo precisou morrer, ele caiu em si, fez uma faxina milimétrica no porão da alma, viu que o erro está nele. E aí 1 Tessalonicenses 4,4, a Bíblia diz assim, ó: cada um cuida do seu vaso, como santificar Deus. Cada um cuida da tua vida, do teu vaso. Como eu vou santificar Deus? Esquece o outro. É o que a gente já falou, o ungido de Deus é problema de Deus. Ele vai tratar em Deus. Não adianta Miriam e Arão ficar se levantando contra o ministério de Moisés. Quem vai tratar é Deus. Glória a Deus. Aí os ouvidos dele foram abertos, porque ele ouvia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aí, e moveram e com a voz dos que clamavam, a casa se encheu de fumo. Então ele disse o quê? Ai de mim,
porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de duros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aqui é o Shabaoth, o Senhor dos exércitos, Shabaoth. Então ele diz, eu vi o Jeová Shabaoth, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirou do altar, e com ela tocou a minha boca. Quando você lê Jeremias 1,9, a Bíblia diz que Deus tocou na boca de Jeremias, e disse, eu ponho as minhas palavras na tua boca. E com Isaías, tira uma brasa do altar e toca na boca dele, para purificar a boca dele. E de Jeremias, ele põe a mão e fala, eu ponho as minhas palavras na tua boca. Como Deus, cada um, Deus trata de um jeito. Hoje eu vou pregar sobre o fim do cativeiro, o tema lá, baseado no Salmo 126. Então eu vou falar sobre Neemias, sobre Esdras, sobre Zorobabel, sobre Ageu. Ageu e Zorobabel, eles reconstroem o templo. Esdras reconstrói o povo. Neemias reconstrói o muro e a cidade. Ninguém sai do cativeiro se não for reformado pela palavra. Aí Neemias capítulo 8, eles vão recorrer à liderança e falar, traz a palavra. Neemias 13:24, eles perderam a língua pátria, não entendia mais o aramaico. Então Deus não levou o povo do cativeiro 70 anos foi para purificar. Não foi para matar, para destruir, foi para purificar. Para que eles reconhecessem quem é Deus. Então depois ele ouviu a voz, você vê que o olho dele é aberto e o ouvido dele é aberto. Aí ele diz, eu ouvi a voz que dizia agora, quem há de ir por nós? Quem enviarei? E ele vai dizer, eis-me aqui, enviem a mim. Então essa é umas manifestações simbólicas, através de visão, através de sonho, através dos elementos da natureza, né? Eu já vi vários relatos do Senhor se apresentar em um mendigo, e daqui a pouco uma pessoa some. E nem ontem mesmo eu estava conversando com o rapaz da congregação, né, que eu não sei o que ele está fazendo lá. E aí eu falei para ele, Lucas 13:6, não frutifica porque está plantado no lugar errado. E eu falei, você sabe que lá você vai demorar para pregar. Eu pregador, ganhava muita alma, pregava em tudo que é lugar, na rua, não pregava só na igreja. Mas agora está na congregação, e aí eu falei que não vai, quando a figueira está plantada no lugar errado, frutifica, e outra lá não prega, mulher não prega, só prega lá o ancião e tal, aí diz que não pode ler a Bíblia, aí por isso que eu fui 3 vezes para fortalecer um amigo meu, nunca tinha ido, fui 3 vezes na congregação, mas foi tanta história, não abriu a Bíblia, não leu um versículo, foi só história, eu falei, mas por que tanta história? Não é para fortificar a fé dos irmãos. Falei, mas a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir Eu não quero saber da tua vida. Eu não quero saber a sua experiência sua com Deus. Você vai edificar o quê? Eu não sei nem se você está falando a verdade. Tem tanta gente mentindo para a glória de Deus. Então, a maior teofania é a encarnação. Quando a palavra virou gente. Quando Jesus ele é encarnado e ele se manifesta, que João vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então tem a forma simbólica, coluna, fogo, trovão, relâmpago, e tem essa forma literal. Outra simbólica é quando Deus aparece para Salomão, parece sonho, uma teofania. Aí ele diz em sonho, pede o que você quiser, Salomão. Aí Salomão pede sabedoria. Aí Deus vai dizer, eu vou te dar sabedoria porque pediu, e vou te dar riqueza porque não pediu. Porque Deus sabe o que a gente precisa. Deus não vai dar nada que nos afaste do propósito. E aí eu gosto sempre de usar o 2 Reis capítulo 6. Eles trabalhavam num lugar estreito. Aí eles disseram, aqui está muito estreito, vamos para um lugar lá. Aí Eliseu, junto com os profetas, saíram para um lugar estreito e foram para o lugar lá. Aí quando chegou lá, eles perderam o ferro do machado. Tem crente que se ele sair do estreito, ele perde o que Deus deu para ele. E sai fora do propósito. Por isso que ele vai morrer andando
morrer andando de bicicleta. Se Deus der um carro para ele, nunca mais ele vem à igreja. Aí você vê aquele irmão, onde você estava, irmão? Estava na vigília. Onde você estava, irmão? Estava no congresso. Onde você estava? Eu estava lá no culto, lá encontro de vasos, exaltando a Cristo uma vez. Passa um tempo, irmão, Deus, irmão, bom emprego, dinheiro. E aí, irmão, tá vindo da onde? Ah, tô vindo do shopping. Ô, varão, vai ter um congresso lá na igreja, vai lá. Ah, não vai dar não, varão, eu já marquei uma viagem, eu vou à praia. E aí, aquele caso do sapo, que a gente falou. Você pega o sapo, coloca na água fria, ele fica. Você coloca o sapo na água quente e pula fora. Mas se você colocar o sapo na água fria e ligar o fogo, ele não percebe a mudança de temperatura, ele vai morrer sem saber. Quer dizer, tem muito crente morrendo, não está percebendo a mudança de temperatura. Ah, hoje eu não vou cansado. Ah, hoje está. Segura que Deus está falando. Hoje está. Estou cansado. Ah, eu vou acordar cedo para ir em teologia? Eu vou lá aprender o que? Eu já sei tudo. Tenho uma internet. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí vai Jeremias 48:10, é maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Então as pessoas não querem. Ontem eu chamei um rapaz para vir. Eu falei, vamos lá, varão, que você precisa. Porque o que eu tenho ouvido, é como diz a Bíblia, não é como Eli falou para os seus filhos, não é boa fama que eu tenho ouvido. Você precisa melhorar. Para você melhorar, você precisa aprender, você precisa dominar, você precisa saber o que você está falando. Você precisa ter começo, meio e fim. Você precisa ter introdução, você precisa saber finalizar. Você não pode fazer uma salada e aí no fim você não falou nada, você falou tudo e não falou nada. Parece guia turístico de Bíblia. Você não tem direção. Você quer mostrar o conhecimento? Você quer mostrar que você decorou o versículo? Então, Nicodemos era doutor, diploma na parede. Quando Jesus falou, você tem que nascer de novo, você é muito religioso. E ele falou, como eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus falou, eu vou falar de coisa que você entende. Você não conhece a Bíblia? Assim como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Todo aquele que era picado no deserto e olhava para a serpente, era curado. Todo mundo que é picado pelo pecado e olha para a cruz, é curado. Glória a Deus. Ele está falando de quando eu vou falar de coisa que você tem. Olha o jovem rico. O que eu faço, mestre, para ser salvo? Você conhece os mandamentos? Conheço a Bíblia. Eu leio a Bíblia e falei, então, agora está na hora de você viver. Põe em prática. Vende. Dá aos pobres, me segue. Aí ele entristeceu e saiu. Então quem lê, sabe mais. Quem está aqui vai saber mais. Eu também não sei, mas a gente está aprendendo junto. Porque eu tenho que estudar para trazer, e aí a gente vai aprendendo junto. E aí Deus também vai trazendo na hora e vai fazendo do jeito que Ele quer. Então quem lê sabe mais. A mulher samaritana falou para Jesus, eu sei que quando Cristo vier, Ele vos anunciará tudo que há de dizer. Como ela sabe? Ela lê. Olha a mulher do fluxo de sangue. Nós já falamos aqui. Quando ela toca em Jesus, Jesus para e diz, alguém me tocou. Aí os discípulos dizem, mas a multidão te aperta e te oprime. Ele diz, mas alguém aqui me tocou com conhecimento. É nas entrelinhas. Por quê? Malaquias 4:2, a Bíblia diz, quando Cristo viesse, Ele trazia nas suas asas, nas suas vestes, na barra do seu vestido, a cura. Então ela está falando assim, ele não precisa nem saber que eu estou aqui. A palavra diz que é só eu, ali vai sair a cura. Quem vem por baixo, arranca virtude e poder. Quem vem por cima, aperta e oprime. Tem muita gente que vai subir aqui e sobe. E desce humilhado. Eita Deus, aleluia. Porque quem usa é Deus. Quem faz é Deus. Glória a Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado de saber que é Deus que usa, que é Deus que dá. E a gente sempre subir na humildade. Então Deus, Ele precisava transmitir a mensagem ao homem, isso de forma simbólica, de forma literal. Em Gênesis 15:17, a Bíblia diz que quando Abraão ofereceu um sacrifício a Deus, a Bíblia diz que aquele fogo consumiu. Ali também é uma teofania, ali foi firmada uma aliança entre Deus e Abraão. Quando você vê Levítico 16:2,
Levítico 16:2, diz, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Olha como Deus aparece, na nuvem. Então a gente precisa ter esse discernimento, saber quando Deus está usando, quando Deus está falando, aonde Deus está. Como nós falamos lá, né? Do apartheid na África, lembra? O rapaz parou, tocou a campainha, saiu aquele alemão, olho azul, esbanjando soberbo. Eu quero congregar aqui. Será que ele não está vendo que aqui é uma igreja de branco? Porque houve o apartheid, separação entre brancos e negros. Vai para casa, ora, vê isso aqui que você tem que congregar. Vocês lembram disso? Aí ele vai para casa, depois o pastor o encontra. E aí, você não voltou mais? O que Jesus falou? Falou que ele não entrou naquela igreja até hoje. Eu ia conseguir entrar agora? Eita, Deus lindo. Então tem lugar que Deus não se manifesta. Aqui ele disse: Moisés, fala para o teu irmão não entrar na congregação além do véu, porque eu vou estar lá na nuvem sobre o propiciatório para que ele não morra. E Números 12:5, ali quando Moisés e Arão também se levantam contra a liderança de Moisés, quer dizer, se levantaram contra a liderança de Moisés, imagina a nossa. Então o Senhor, Números 12:5, então o Senhor desceu na coluna de nuvem. Isso é uma teofania simbólica, Deus descendo na forma de nuvem. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos na nuvem, de novo. Quando a gente lê Deuteronômio 31:15, então o Senhor apareceu na tenda na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Então nota que essa teofania simbólica, né? E tem as teofanias que é tangível e visível. Em Gênesis 18, 1 e 2, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Abraão. Quando Abraão levantou os olhos, ele viu 3 viajantes. E aí ele vai pegar água, lava os pés, manda matar um novilho, e ali o anjo vai falar para Sara, porque tinha uma promessa que ele ia gerar, mas ele não esperou. Aí Deus ficou 13 anos, lembra? Gênesis 16 a 17, dali 86 anos Deus fala com ele, 99 anos é que Deus volta a falar com ele, 13 anos sem falar por causa da desobediência. É como Ananias e Safira, eles morreram por causa de uma mentira. E se esse tempo volta? Essa parte da população vai. Por causa de uma mentira, eles morreram. E se esse tempo volta? Aí, Deuteronômio 22, o profeta profetizar, se não acontecesse, ele tinha que morrer. Se esse tempo volta? Meu Deus do céu. Só aí já ia uma leva. Então aí é só uma mentirinha. Aí vai dando legalidade. Ele não quer porta, ele quer brecha. É como diz a história que o diabo falou para o papai: deixa eu entrar na sua vida só a pontinha do nariz. Aí ele falou não, ele falou deixa só a pontinha do nariz. Aí ele falou tá bom, só a pontinha. Aí ele foi e entrou de costas na vida dele, quer dizer, ele entrou inteiro, né? Porque se ele entra de frente só a pontinha, mas quando ele entra de costas, ele entra na brecha, é numa brecha que ele entra todo na sua vida, vai dando legalidade para ele trabalhar. Então o Senhor apareceu na coluna de nuvem. Quando a gente, tanto que depois em João 8,56, quando Jesus está conversando com os fariseus, ele vai dizer assim, eles falam assim, eu tenho por pai Abraão. Você vê que ali em João capítulo 8, traz a mulher adulta, eles estão com pedra na mão, querem atirar, e aí Jesus começa a conversar com eles. E aí, é como eu falei, o homem ele é conhecido pelas perguntas que ele faz. Primeira fala de Davi, 1 Samuel 17:26, é uma pergunta. Ele diz: o que Deus dará, não, o que o rei dará ao homem que venceu o gigante?
vale a pena entrar nessa guerra? Então o homem é conhecido pelas perguntas que ele faz. Então Jesus, ele nunca dava uma resposta. Quando alguém fazia uma pergunta para ele, ele fazia outra. Isso se chama socrático. É você puxa e empurra. Você leva o seu ouvinte a pensar. Você faz uma pergunta e leva ele a pensar. Então, quando eu perguntava, Jesus nunca dava a resposta. Jesus fazia outra pergunta. Com que poder você faz isso? Ele dizia, e o batismo de João? É do homem ou é da terra? É do céu ou é da terra? É de Deus ou é dos homens? Então Jesus, ele sempre respondia com outra pergunta. Isso é uma maneira socrática. Você responde com outra pergunta. Leva a pessoa a pensar. Então, quando ele está dizendo em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eles dizem, libertar do quê? Se a gente não é escravo. Aí Jesus diz, todo aquele que peca é escravo do pecado. Agora, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Muita gente conhece a Bíblia, mas não é liberta. Muita gente tem a Bíblia na cabeça, mas não é liberta. E aí quer usar a Bíblia para se esconder e justificar o seu erro. Então, eles estão dizendo, não, a gente tem por pai Abraão. E ele disse, não, o pai de vocês é o diabo. João 8,44, vós têm por pai o diabo, querem satisfazer o desejo do coração dele, porque ele é mentiroso e não se firmou na verdade, é o pai da mentira. Quando ele fala do que ele é próprio, que é mentiroso e nele não está a verdade. E ele está dizendo, vocês são filhos do diabo, vocês não são filhos de Abraão, são filhos do diabo. Aí ali vai a discussão, aí quando chega em João 8,56, Jesus vai dizer, Abraão viu meu dia e se alegrou. E ele disse, tu não tem nem 50 anos e viu Abraão? E ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí pega em pedra para atacar em Jesus. Então, quando Abraão vê aquela teofania, os três, ele lava o pé, faz o poder, e ali ele vai cumprir a promessa, ele vai dizer, olha, a tua mulher vai gerar um filho. A promessa está de pé, vai se cumprir. E aí ela ri, né? E aí ele chega e diz, por que você riu? O anjo, por que ri, Sara? Ela não ri. Mas aí é aquela que nós falamos, a onisciência. Deus sabe o que a gente está pensando. O diabo não. O diabo só sabe o que a gente fala. É lançado no mundo espiritual. Por isso que a gente não pode contar nosso problema para todo mundo. É lançado no mundo espiritual. Agora, quando você pensa, Deus sabe o que você está pensando. Ana não orou com palavra. Ela só chorava. E Deus estava lendo, né, o pensamento dela. Por isso que Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta, teu pai que vê, não ouve, vê. Salmo 139,4, antes da palavra chegar na língua, o Senhor tudo conhece. Então, o Senhor sabia que ela riu. Por que ritmo riu? Riu no íntimo. Você riu. Aí quando o menino nascer, você põe o nome de Isaac, que significa riso. Toda vez que você chamar o menino Isaac, você vai lembrar que você riu da promessa. Talvez alguém riu da promessa de Deus na tua vida. Vão ter que segurar o teu Isaac. Vão ter que balançar o teu Isaac. Vão ter que contemplar o teu Isaac. Porque Deus vai pôr um riso na nossa boca. O Salmo 126 hoje, o tema fala isso. A nossa boca se encheu de riso, se encheu de Isaac. Então, muitas vezes a pessoa pode estar rindo do nosso chamado, mas Deus vai colocar o Isaac nos nossos olhos, e alguém vai ter que ver. Quando nós lemos Gênesis 32, 24, a Bíblia diz que Jacó lutou com um homem. Jacó lutou com um homem até a alva do dia. Ele disse, eu não deixo você ir enquanto você não me abençoar. Aí a Bíblia diz que o anjo tocou na junta da coxa. E aí a Bíblia diz que ele mancava. Aí a cabeça do pregador. Eu imagino Jacó voltando. Ele luta com o anjo. Primeiro que o anjo pergunta, como é o teu nome? Por quê? Porque alguns anos atrás ele enganou o pai. O pai perguntou, quem é? Ele falou, sou eu, pai. Isaú. Mas a voz é de Jacó? Não, mas sou eu, pai, Isaú. Mas a voz é de Jacó. Chega perto para o pai. A gente já falou sobre isso. Então ali ele engana o pai. O pai pergunta como é o nome, ele fala que é Isaú. Mas Deus sabe que ele é Jacó. Então quando o anjo me conta, o anjo sabe que ele é o Jacó.
Aí o anjo pergunta, como é teu nome? Sabe o que o anjo está dizendo? Será que ele vai mentir de novo? Será que ele ainda quer ser quem ele não é? Porque ele tem 3 nomes na Bíblia: Jacó, Esaú e Israel. Jacó é o nome que o pai dele deu para ele. Esaú é o nome que ele queria ter. Israel era o nome que ele queria, que Deus queria que ele tivesse. Então o anjo fala assim, ó, não chamará mais Jacó. Ele confessa. Quando o anjo pergunta, não é para obter informação, ele sabe. É para obter confissão. Às vezes alguém pergunta algo que é para a gente confessar, se arrepender, pedir perdão. Não é para obter informação, é para obter confissão. Adão, para que lado caiu? Deus sabe que ele caiu. Aonde está Adão? Eu vi que eu estava nu e me escondi. Para que lado caiu Adão? Não é para obter informação. Deus queria que ele confessasse: eu desobedeci, eu pequei, eu errei, me perdoa, eu fiz errado. Não, ele bota a culpa na mulher. A mulher bota a culpa na serpente. Ninguém assume a culpa. Na cruz Jesus diz, a culpa é minha. Ele assume a nossa culpa. Então, quando ele pergunta para o Jacó, como é teu nome? Sabe quem ele é. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Ele quer confissão, arrependimento. Então, toca na coxa. Deixa eu falar isso aqui é a cabeça do pregador. Tocou na coxa. Está só os dois, na madrugada, lutando. Ele prevaleceu. Deus mudou o nome dele. Agora ele é Israel, ele não é mais Jacó. Jacó é suplantador, enganador, mentiroso. Ele viveu a vida enganando. E a mãe dele que ensinou. Porque a mãe dele falou, entra lá. Não, mas Isaú é peludo, deixa comigo. Colocou o pelo de cabrito nele, mandou ele entrar, o pai estava cego. Apalpou, viu os pelos de cabrito, pensou que era os pelos de Isaú. Isaú significa peludo. Aí ele disse, é você meu filho, ele foi recebeu a bênção. Depois ele compra a primogenitura pelo prato de lentilha. Aí ele engana o pai, ele engana o sogro. E depois ele vai ser enganado também. Tudo que ele planta ele vai escolher exatamente. A história é longa. Então houve uma mudança. Então ele disse, como é teu nome? Meu nome é Jacó. Ele confessa. Até agora eu fui mentiroso, enganador, suplantador. Tá bom, então agora você vai ser Israel. Príncipe de Deus. É o nome do país, Israel. Olha que ele se tornou. E aí ele vai dizer, você sabe que Israel veio os israelitas. E Ismael veio os árabes. Eles eram irmãos. Então a guerra que tem árabe é desde essa época. Ismael é o pai dos árabes. E Israel, Isaac é o pai dos israelitas. Isaac. Ismael é os árabes vêm de Ismael. E os israelitas vêm de Isaac. Então ali, né, Deus disse para ela. Ela disse, porque eu sou assim? Ele disse, o maior servirá ao menor. Há 2 nações no teu ventre, os árabes e os israelitas, os judeus, né? Então, ela sabe que o maior vai servir o menor. Só que é o outro que não espera com paciência. Ela quer ajudar Deus. E ninguém ajuda Deus. Ele é poderoso para cumprir a promessa. Só que ela dá um jeito. Ela não espera em Deus. Ela vai lá, recebe a bênção no lugar do teu irmão. Porque Deus falou para mim que o maior vai servir o menor. Se o teu irmão receber a bênção, já era. Só que aí ela trama. E crente não trama. Então, de Isaac veio os israelitas. De Ismael veio os árabes. Então a guerra já vem lá de trás. Que Ismael estava caçoando de Isaac e a Sara botou eles para andar. Então olha só, eu imagino Jacó voltando, ele luta, prevalece, o anjo toca na coxa, a Bíblia diz que ele andava mancando. Então quando ele está voltando, a família dele é grande, ele não fazia filho, ele fazia tribo. Então quando ele está voltando, as pessoas dizem, lá vem Jacó. Não, mas Jacó não anda daquele jeito. Mas o anjo tocou e ele veio. Olha lá Jacó vindo. Não é Jacó, é Jacó, não é Jacó. Mas Jacó não anda daquele jeito. Aí quando Jacó chega e alguém diz, olha, eu não falei que era Jacó.
Aí ele diz, era Jacó, agora é Israel. Porque quem tem um encontro com Deus não anda mais do mesmo jeito. Eita glória, aleluia. Então agora ele anda mancando, ele não anda mais do mesmo jeito. Quando você tiver um encontro com Deus, você não pode mais andar do mesmo jeito. Se eu falar uma palavrão, eu não falo mais. Se eu fumar, eu não vou fumar mais. Se eu beber, eu não vou beber mais. Se eu falava mal do meu irmão, eu não vou falar mais. Por quê? Porque eu tive um encontro com Deus. E quem encontra com Deus não anda mais do mesmo jeito. Então quando Jacó tem um encontro com Deus, ele anda mancando, ele não anda mais do mesmo jeito. Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente não anda mais do mesmo jeito. Glória a Deus, aleluia. E aí quando a gente vai ver Gênesis capítulo 16, do verso 7 ao 11, a Bíblia diz que Agar está no deserto e o anjo aparece lá. Ali é a teofania. O anjo diz, o que está vendo, Agar? E o anjo diz, volta para a tua senhora. Em outras palavras, está dizendo, o que você carrega aí não é teu. Ela carregava o filho de Abraão, Ismael. Aí diz, volta para a tua senhora, se humilha, porque o que você carrega não é seu. Aí ela vai ter um filho, Ismael, que significa Deus ouve. E aí quando a segunda vez que eles estão no deserto, a Bíblia diz que Ismael chora, e Deus ouve o choro do menino. Ismael, Deus ouve. Ismael, Deus ouve. E Deus ouviu o choro do menino. Aí o anjo aparece e diz, que houve agora? Deu uma sede nele, ele bebeu toda a água do odre. Aí ele fala, dá uma viradinha. Aí quando Agar vira, uma fonte de água. Agora Deus não anda fazendo fonte de água. Ele falou, quando a minha serva chegar aqui, a fonte dela já está preparada. Você está aqui, a tua fonte já está preparada. Ou seja, às vezes a resposta está debaixo do nosso nariz e nós não estamos enxergando. Ela só está vendo o menino morrer, mas a fonte está debaixo do nariz. Às vezes a bênção está debaixo do nosso nariz, mas a gente não está enxergando. Porque a luta, a prova, os problemas estão nos afogando. Dá uma viradinha, uma fonte de água debaixo do nariz dela e ela chorando que o menino ia morrer. Então ela está orando, o menino está chorando. Deus ouve o choro do menino. Então ali é mais uma manifestação. Juízes, capítulo 6, verso 11 e 12. Gideão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para Gideão. Gideão está escondido, malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uva. Então ele está escondido, mas não adianta se esconder de Deus. Quando tem chamado, Deus acha que é teu, te acha. Ele está escondido dentro do lagar, lugar de pisar a uva. Malhando trigo no lagar. Ou seja, Deus vai até lá e diz, varão valoroso, varão corajoso. O cara está com medo, escondido. Deus diz, varão valoroso, eu é contigo. Aí ele corre, pega o cabrito, nós já falamos isso aqui, ele vai, pega o cabrito, coloca na pedra, aí Deus vai, encosta, o anjo vai, que é uma teofania, cristofania, que ali é o próprio Cristo, o anjo do Senhor, ali é o pronome o, A maiúsculo e Senhor maiúsculo. O anjo do Senhor, ele encosta o bordão na oferta, e a oferta é recebida, né? Consumida. Aí Deus diz, lá na tua casa tem um boi, seu pai está engordando esse boi, tem 7 anos que ele está engordando esse boi para Baal, e você traz para mim um cabrito? Quer dizer, para Baal um cabrito, para Baal um boi, e para mim um cabrito? Então o que a gente está oferecendo para o Senhor? Ele fala, olha, você vai pegar o boi que está sendo oferecido para Baal e vai sacrificar para mim. E depois o nome de Gideão também vai mudar para Jerubbaal, aquele que contendeu contra Baal. Então ali na questão de Gideão também é uma teofania. Porque do outro lado havia 125 mil soldados. E ele com 32 mil contra 125 mil, já estava difícil. E depois os irmãos conhecem a história, vai enxugar para 300. 300 contra 125 mil. E ele prevalecer, porque o anjo disse, vai nessa tua força. Então ali também houve uma teofania. E Daniel 3, 24 e 25, nós já vamos terminar. Daniel 3, 24 e 25, ali também tem uma teofania no livro de Daniel. Quando o rei
manda jogar Ananias, Misael e Azarias, que a gente fala Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que esses nomes são nomes pagãos. O nome deles são Misael, Ananias e Azarias. E aí o rei mudou o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mudou o nome de Daniel para Belsazar. Bel protege o rei. O que eles queriam fazer? Anular a identidade deles, acabar com a fé deles, colocar apelido, mudar a identidade. Mas eles não se corromperam. Eles não se corromperam. Então, Misael, Ananias e Azarias foram lançados dentro da fornalha, porque não quiseram adorar a imagem do rei. Quando Daniel fala do sonho, e não é só uma coisa é você me contar o sonho e Deus dá a interpretação do sonho. O rei queria saber o que ele sonhou e qual era a interpretação do sonho. Uma coisa era o rei chamar o Daniel e falar para ele: olha, eu sonhei isso e isso, é o quê? Não, ele quer saber o que ele sonhou e qual é o significado do sonho. E queria matar os magos, feiticeiros, sátrapas, tudo. Aí Daniel falou: não, espera aí que eu vou orar. Aí Daniel 2:22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Aí ele entra junto com os três, vai orar, Deus dá a interpretação. Quando Daniel fala: olha, a cabeça era de ouro, o peito era de prata. Aí quando ele vai descrevendo, aí o Nabucodonosor não queria ser só a cabeça de ouro, ele queria ser a estátua toda de ouro. E ele manda fazer uma estátua, e quem não adorasse ia ser jogado na fornalha. Como Ananias, Misael e Azarias não adoraram, eles foram jogados, ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha e o jogaram na fornalha. Aí é onde está a teofania. No outro dia, quando o rei coloca o rosto para ver, aí ele diz: eu vejo, não jogamos 3 na fornalha, mas eu vejo 4 passeando sobre o fogo. Aí o rei, que não conhece o Deus que nós conhecemos, ele diz assim: o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Aí a gente ouve as pessoas falar: o 4º homem da fornalha. Aí eu pergunto: mas Jesus é o 4º? É o 4º para ele que não conhece. Jesus é o primeiro, sempre. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o filho unigênito do Pai. Então a gente ouve falar: o 4º homem da fornalha. Ele não é o 4º homem da fornalha. Ele é o primeiro, certo? A não ser que ele é o 4º na vida de alguém. Ah, o 4º homem da fornalha. Isso quem diz é o rei. O 4º é semelhante, porque ele jogou 3, agora ele está vendo 4. Aí ele disse: o 4º é semelhante. Aí a pessoa fala: o 4º homem da fornalha. Ele é o primeiro, sempre é o primeiro. Ele não está em segundo, nem terceiro, nem 4. Ele é o primeiro. Então o certo era dizer: o primeiro homem da fornalha. O homem da fornalha, não o 4, porque ele não é o 4, ele é o primeiro. Então tem outra manifestação em Amós 9:1. Em Amós 9:1 ele vai dizer: eu vi o Senhor em pé junto ao altar. Então, por meio da teofania, é possível Deus passar a mensagem. E aí você vai ver Deus mostrando que a autoridade pertence a Ele. E por último aqui nós temos o manual. Deus aparece para essa ação. É isso eu estava conversando com o rapaz ontem. Eu conversei bastante tempo com ele, tentando trazer ele aqui no sábado, porque se ele vier aqui ele não sai mais. Ele vai ver o que é a Shekinah, a glória de Deus enchendo o templo. Aí, vamos lá, vamos almoçar. Daí conversei bastante com ele, ele agradecendo, procurando. Qual que é a Bíblia de estudo que você me indica? Compra comentário, varão. Bíblia de estudo é muito raso. Compra comentário. E é caro. Bíblia de estudo é caro. Falei: compra comentário, explana mais, né? E aí eu conversando tudo com ele. E aí eu falando: vem, que você vai sentir a presença. Aí falando de testemunho, que para edificar a fé dos irmãos, e contou um monte de história que eles contam lá. Eu ouvi 3 dias, um monte de história.
Eu falei, tem que ser crente mesmo, para acreditar em umas coisas dessas, porque nem da Bíblia ele falou. E aí a experiência dele, a gente nem sabe se é verdade, eu não sei. Eu quero a Bíblia, eu só quero saber da Bíblia, eu não quero saber da tua vida, o que você fez, eu quero saber da Bíblia. O que a Bíblia diz? É ler, explicar e aplicar. Pregação é você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Você tem que trazer o ensinamento do dia, do contexto onde é, para ser aplicado na nossa vida, como a gente deve agir, o que pode acontecer, como a gente vai agir. Então essas coisas. E aí eu falei para ele sobre essa passagem, porque o anjo apareceu para a mulher de Manoá, e ela falou assim, olha, você vai ter um filho, e o nome dele vai ser Sansão. Aí Sansão significa pequeno sol. E a gente vai entender, vamos correr nesse tempo que a gente está junto, que um dos maiores segredos para se entender a Bíblia são os nomes e as cidades. Então até isso é mensagem para a gente. Deus não põe qualquer nome na Bíblia. O judeu não colocava qualquer nome no filho, mas a gente coloca qualquer nome no nosso filho. Aí ele apareceu assim, ó, o nome do menino vai ser Sansão, que significa pequeno sol. E ele vai terminar numa escuridão total, sempre. Por quê? Desobedece a Deus. Então o pecado sempre vai levar algum em troca. No caso de Davi levou seu filho, no caso de Sansão levou seus olhos e a sua vida. Levou a sua visão e a sua vida. Então quando o anjo aparece para a mulher de Manoá e diz, você vai ter um filho, o nome dele vai ser Sansão. E o anjo vai embora. Teofania, ele é o anjo do Senhor. Quando ela conta para o seu marido, Manoá, ela diz, olha, apareceu um ser, um anjo, falou para mim que eu vou ter um filho, e o nome dele vai ser Sansão. Aí foi o que eu falei para ele. Quando a mulher de Manoá conta para ele que viu o anjo, ele não quer saber do testemunho dela. Ele quer ter a experiência dele com Deus. Ele vai orar, o anjo aparecer para ele. Ele acredita, mas ele quer ter a experiência dele. A Bíblia diz que ele ora para o anjo aparecer de novo. Aí a Bíblia diz que o anjo aparece para ele. Ele quer ter a experiência dele. Aí ele pega uma oferta, oferece uma oferta, o anjo toca, consome. Aí ele diz para ela, a gente vai morrer. Porque quando Moisés pediu para ver a Deus, Deus disse, nenhum homem me verá e viverá para contar a história. Então Gideão pensa que vai morrer, Manoá pensa que vai morrer, todo mundo que viu uma teofania pensava que ia morrer. Olha o povo, fala você com Deus, Moisés, para a gente morrer. Por quê? Porque todo mundo sabia que ninguém ia ver a Deus e viver para contar a história, porque ele tinha tido isso. Então a mulher dele fala, se ele quisesse nos matar, ele não faria a promessa. E aí ele não diria, ó, você vai ter um filho e tal. Se ele quisesse nos matar, ele não faria uma promessa. Mas aí a gente ouve falar, quem tem promessa de Deus não morre. Morre. Hebreus 11:13 diz que eles viram a promessa, abraçaram a promessa, conviveram com a promessa, conviveram com a promessa, mas morreram sem a promessa se cumprir. E aí tem um hino, né? Quem tem promessa de Deus não morre não. É antibíblico, morre sim. Quem tem promessa bate carro, morre, fica doente. Não tem nada a ver. Então, para finalizar, o Manoá pergunta para o anjo, como é o teu nome? Para quando se cumprir o que o Senhor falou, a gente possa te honrar. Olha o que o anjo responde, por que pergunta o meu nome, visto que o meu nome é maravilhoso. Aí Isaías 9:6, porque o menino nos deu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Príncipe da paz, Jeová Shalom. Então Manoá pergunta, como é o seu nome? Ele diz, meu nome é maravilhoso. Isaías 9:6 diz que o nome dele será maravilhoso, que é mais um dado irrefutável, que é uma teofania, o anjo do Senhor. Então nós temos que entender, porque aí quando alguém falar sobre teofania,
você já sabe o que é. É a manifestação de Deus. Que quando Cristo se manifesta no Velho Testamento é cristofania. Quando Deus usa símbolos de teofania, trovão, chuva, nuvem, relâmpago. Então, são as teofanias. É a forma de Deus passar uma mensagem, o modo de Deus falar conosco, através da sua palavra, de uma forma que nós possamos entender. Aí eu vou fazer a pergunta, aí levanta a mão, para não responder todo mundo ao tempo, levanta a mão. Quem levanta a mão primeiro, se responder certo, aí escolhe um dos dois, tá bom? Aí eu vou perguntar o que é aquinoses. O que é aquinoses? Ó, equinoses. Pode falar? Não, 100% homem, 100% É isso mesmo. Aí você pode escolher aqui. Isso é bom anotar. E o dela tem um monte de anotação. Isso aqui é o devocional para todo dia, que é muito bom também. Esse Sabia que ela ia levar um, não tinha certeza. aí vai ficar o cuidado. Livro também. Vem aqui, você Não, ele fez essa palavra já, né? Aí essa eu não marquei. Ó, é fácil também. Ela levantou a primeira resposta. Aí o que? Você fica quieta. Ó, o que é a teocracia? Oi, ele acabou de falar. Levanta. Deus, Pode ler. Esse mesmo. Deus pegando o seu povo de forma através de profetas e juízes. Isso. Errei! Teocracia. Deus pegando o povo através dos profetas e do juiz. Aí depois passa para a monarquia. O povo não queria ser governado por Deus. Tá bom? Deus os abençoe. Meu Deus! Aí no próximo domingo aí a gente vai começar com antropopatia. Eu mandei para a pastora, né? A pastora já mandou para vocês. Quiser imprimir. Mas a título de informação, para ler em casa. Você vê que aqui a gente lê pouco a apostila, mas é bom ter. Você lê em casa, você vai crescendo, aí a gente lê e vai, conforme Deus vai fazer. Tá bom? Olha o serviço na hora do almoço. E aí já vai pegando gosto pela leitura. Tem que ser na última aula. Amém, meus queridos? Hoje nós tivemos aqui, né, a visita, ela veio ter uma aula experimental. Ela